Instituto Federal apresenta IFCast Erechim, um projeto de extensão do Campus Erechim. Bom dia, boa tarde ou boa noite! Esse aqui é o quarto episódio do IFCast Erechim, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim. E hoje iremos conversar com os acadêmicos Thiago Júnior de Bortoli e Fabiano Mânica, que vão falar sobre o desenvolvimento de uma estação meteorológica. Mas antes, alguns recadinhos do Instituto Federal. E as inscrições para o processo seletivo de estudantes para o semestre 2017-1 encerram nesse dia 8 de novembro. O Campus Erechim tem 370 vagas para o ingresso em 10 cursos gratuitos, superiores e técnicos. São 32 vagas para o curso técnico em informática, que tem 6 semestres, 32 vagas para o curso técnico em produção de moda, de 4 semestres, que é à tarde, o de informática também é à tarde, o de informática concomitante, o de produção de moda também, e 4 cursos técnicos subsequentes, todos de 4 semestres de duração. Curso técnico em alimentos, curso técnico em finanças, curso técnico em logística e curso técnico em mecânica. Mais 4 cursos superiores, o de engenharia de alimentos, o de engenharia mecânica, o de tecnologia em design de moda e o de tecnologia em marketing. O de engenharia de alimentos e de engenharia mecânica tem 10 semestres de duração. O de tecnologia em design de moda tem 6 semestres de duração e o de tecnologia em marketing 5 semestres. No dia 28 de novembro ocorre a divulgação dos locais de prova e no dia 4 de dezembro a aplicação das provas do processo seletivo para o ingresso nos cursos do Instituto Federal no Campus Erechim. Inscrições podem ser feitas pela internet no site ingresso.ifrs.edu.br. Meu nome é Daniel Pires Nunes, professor de eletricidade aqui do Campus Erechim e coordeno esse projeto. O meu nome é Luciano Guetens, eu sou aluno do Instituto e sou bolsista desse projeto. Meu nome é Thiago Júnior de Bortoli e eu sou aluno de Engenharia Mecânica do Instituto Federal Campus Erechim. Meu nome é Fabiano Mânica e eu sou aluno do Instituto Federal Campus Erechim, curso de Engenharia Mecânica. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 29 de setembro de 2016 e nós estamos aqui, eu, Daniel Pires Nunes, professor do Campus Erechim, junto com o bolsista Luciano Goitens, para bater papo com o Thiago Júnior de Bortoli e o Fabiano Mânica, nossos alunos aqui do curso de Engenharia Mecânica, que participam do projeto de desenvolvimento de uma estação meteorológica e eles vão nos contar um pouquinho sobre esse projeto. Thiago e Fabiano, é um projeto de extensão ou é um projeto de pesquisa? O projeto da Estação Meteorológica é um projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa. E quem faz parte da equipe? Então, a equipe que faz parte desse projeto é constituída pelo professor Alisson Dalsasso Correia de Souza, que é o orientador, o coordenador desse projeto, dos pesquisadores Vinícius Miquelin e do professor José Antônio Sala. E também é constituída por eu e o Fabiano Mânica, que somos voluntários do projeto. Vocês são bolsistas voluntários, então. Isso. Esse projeto de pesquisa, ele se destina a quem? Que problema que ele tenta resolver? Bom, então o projeto de desenvolvimento da estação meteorológica, ele visa resolver um problema comum dos produtores rurais, que é em relação ao clima. O clima ele é um dos principais fatores da produção agrícola. Então, esse projeto, ele visa monitorar as variáveis que são importantes para a produção agrícola e, a partir disso, apresentá-las então para os produtores rurais para que eles possam se programar em relação aos fatores climáticos, que eles possam saber qual é o ponto ideal, por exemplo, de aplicação de insumos agrícolas, de fertilizantes, para que ele possa se programar em relação ao clima para obter uma maior produtividade da sua lavoura.
Como foi a construção da estação e quais foram os materiais utilizados para construir ela? Bom, a construção dela foi toda ela planejada e desenvolvida aqui no Instituto Federal, com materiais aqui do Instituto Federal também. Ela conta com um sensor de umidade de solo, que foi desenvolvido por mim, Fabiano Manick, e pelo aluno também Thiago, de Berkeley. Além disso, ela conta com um sensor de umidade relativa do ar. Esse foi adquirido, foi comprado ele. O sensor de umidade do ar é o mesmo que mede a temperatura. E também com um sensor que mede a quantidade de chuva. Esse também foi adquirido e não foi desenvolvido aqui no Instituto. Esse que mede a quantidade de chuva não é o mesmo que mede a umidade do solo. Não, a umidade do solo é um sensor exclusivo que foi desenvolvido pelos alunos o Fabiano e o Thiago. Esse sensor de umidade relativa do ar é o mesmo de temperatura, esse foi comprado, e o sensor de quantidade de chuva também foi comprado, é um outro sensor, são 3 sensores. E como é que funciona esse que vocês desenvolveram, que é o de medir a umidade do solo? Então, ele funciona a partir de que, conforme varia a quantidade de água no solo, ou quando chove mais ou quando chove menos, a resistência da terra varia. Então, a partir dessa variação da resistência da terra, é possível fazer a medição da umidade relativa da terra. E além de todos esses sensores, também a gente está utilizando um Arduino, que faz a coleta desse sinal de todos os sensores. Ele coleta o sinal e armazena e joga em um site eletrônico que está disponível. E esse site ele é acessível ao público externo também? Então, o site que é disponibilizado os dados, ele é acessível a qualquer pessoa em qualquer localidade do mundo, desde que tenha conexão com a internet. E o link que está disponível, os dados da estação meteorológica, é clima.erechim.frs.edu.br. Vocês falaram que essa estação meteorológica o projeto era para ser uma estação de baixo custo, né? Vocês têm ideia de quanto foi gastado assim para construir ela? Então, o valor total investido nessa estação para o desenvolvimento dela foi em torno de R$200 a R$250 no seu total, contando todos os sensores, os transdutores e a sua estrutura física. Em princípio, dá a entender que com esse baixo custo o agricultor possa desenvolver esse equipamento na propriedade dele. Tendo internet, então ele poderia capturar esses dados, ou ele não precisa de internet lá para fazer isso? Então, o agricultor teria 2 alternativas. Como a estação ela poderia servir também para uma comunidade do interior, para que várias pessoas acessassem, esses dados eles podem estar disponíveis na internet a partir de um site, ou também conectados diretamente em um computador, onde a pessoa acessa diretamente na sua casa sem conexão com a internet, somente com a ligação entre a estação meteorológica e um computador. Ou então pode estar numa rede. Isso. Sem estar conectado na internet. Isso. Os dados podem estar disponíveis numa rede ou também somente numa localidade. Interessante. E a estação ela fica instalada onde? Aqui no campus mesmo? Sim, a estação meteorológica ela está instalada então aqui no campus Erechim mesmo, e atualmente ela se encontra funcionando e obtendo os dados aqui de dentro do campus em relação à temperatura, umidade do solo e do ar, e também o índice de chuvas. Quando que se iniciou o projeto? Bom, o projeto teve início no segundo semestre do ano passado, segundo semestre de 2015, e foi finalizado em dezembro de 2015. E esse ano a gente está com um novo projeto que é o aprimoramento dessa estação meteorológica. Então é um outro projeto. O do ano passado foi de desenvolvimento da estação e esse ano é o aprimoramento dela. Eu vou fazer uma pergunta agora que tem a ver com o curso de vocês. Ele parece envolver bastante eletrônica. Vocês conseguiram aplicar os conhecimentos das disciplinas que vocês viram no curso? Em princípio parece que vocês têm uma disciplina de eletricidade 2, que é de eletrônica, vocês têm uma disciplina de automação que acaba trabalhando um pouco com eletrônica também, e umas outras disciplinas optativas. Foram úteis as disciplinas? Com certeza foram úteis, porque todo o conhecimento adquirido durante o curso foi implementado para o desenvolvimento da estação meteorológica. Como o professor falou, de todas as matérias que a gente cursou, eletricidade, automação, todas as programações que a gente viu em automação, principalmente instrumentação também, né? Práticas com Arduino que foram feitas em laboratório, todas foram utilizadas para o desenvolvimento da estação. Até um ponto interessante é como a gente teve matérias de programação na engenharia, também ajudaram muito, como a gente precisou programar, desenvolver um código de programação para a leitura desses sensores. Então também uma matéria de programação ajudou a gente nesse projeto.
No que vocês se basearam para construir a estação? Qual foi a pesquisa que vocês se realizaram para começar a desenvolver o projeto? Para o início do nosso projeto, a gente verificou quais que eram os problemas dos agricultores em relação aos fatores climáticos. O que eles mais enfrentavam de problemas, assim, quais eram as suas queixas em relação ao clima. E a gente procurou, então, desenvolver essa estação em cima dessas queixas dos usuários, que no caso seriam os produtores rurais. Então a gente levantou alguns dos requisitos dos usuários, então, que eram o que os agricultores necessitavam, os requisitos que eles tinham em relação a esse projeto, e a partir disso a gente começou a desenvolver, selecionar materiais e fazer a estação meteorológica. E essa seleção dos materiais, vocês se basearam no quê? Qual bibliografia vocês usaram? Livro ou pesquisa na internet para ver quais materiais vocês precisavam utilizar para construir? A gente, no início desse projeto, a gente tem até um outro projeto parecido que a gente conhece aqui na cidade também, que a gente observou aquele projeto e alguns pontos interessantes a gente se baseou. Além disso, um dos principais fatores que a gente se baseou, então, foi na seleção de materiais de baixo custo. Para o desenvolvimento desse projeto, a gente procurou materiais que, primeiramente, atendessem o baixo custo e depois materiais que fossem robustos e realizassem as medições corretas. Mas, Thiago e Fabiano, então, como é que funciona bem a estação? Como que ela é alimentada e como que é o funcionamento dela? Bom, a estação ela é alimentada por uma fonte para o Arduino, no caso só alimenta o Arduino, e o Arduino distribui a alimentação para os sensores e ao mesmo tempo ele recebe o sinal dos sensores conforme o necessário. Além da alimentação na rede elétrica, caso falte luz, ela possui 2 baterias e as mesmas têm uma autonomia mais ou menos de 24 horas. E além disso, a gente tem um projeto, assim, a gente tem um plano para que ela possa operar autonomamente de implementação de placas solares, para que possam carregar essas baterias e elas não fiquem mais conectadas na rede elétrica. E além disso, por exemplo, se ela for alimentada com placas solares, ela pode ser instalada lá no meio da lavoura do agricultor, né? E ao mesmo tempo ela também pode transmitir esse sinal, que hoje ela transmite o sinal através de um cabo para o computador ou para o site. O projeto é para se implementar um sistema wireless, que ela transmita de lá do meio da lavoura um sinal para dentro da casa do agricultor, e esse sinal sim é transmitido para a rede, então. E caso esse agricultor ele queira adquirir esse projeto de vocês, assim, é possível adquirir ou como é que funciona, assim? Vocês fizeram só para questão de estudo mesmo? Não, a gente tem a intenção, então, de disseminar esse projeto, que ele seja possível, seja acessível para os agricultores e que eles instalem em suas propriedades, que eles utilizem esse projeto, que ele venha a trazer benefícios para a comunidade e que seja instalado assim. A gente procura, então, que seja um projeto bastante acessível e que possa atingir um grande número de pessoas, de agricultores de baixa renda. Vocês pretendem que o projeto fique disponível aos agricultores, eles mesmos possam construir algo mais ou menos assim? A gente pretende que esse projeto ele seja disponibilizado aos agricultores. Então, vamos dizer, a gente construa esse projeto e que os agricultores possam adquirir esse projeto, possam adquirir essa estação meteorológica a um baixo custo, que seja assim acessível conforme a renda deles. Bom, vocês dois são bolsistas voluntários, né? Então, isso. Por que vocês entraram nesse projeto? Então, foi um convite que o Alisson fez para nós, a gente gostaria de participar desse projeto. Eu, particularmente, foi pelo meu interesse, então, em mecatrônica, né? Interesse em automação. Eu achei interessante, ele apresentou a proposta, assim, eu achei bastante interessante e eu decidi ser voluntário desse projeto. Para mim também foi a mesma coisa, mais ou menos. O professor chegou e perguntou se eu gostaria de ser voluntário do projeto, e como eu tinha cursado uma disciplina com ele já de controle de processos industriais, ele disse que também seria possível implementar bastante conhecimento do que a gente adquiriu na disciplina nesse projeto, e foi por isso então mesmo. O Fabiano quase que mora aqui, né? O Fabiano tá sempre... O Fabiano foi o cara que botou um dos primeiros pilares do Instituto aqui. Eu também já cursei o curso técnico aqui no Instituto, e daí eu já conhecia o professor do curso técnico, então ele chegou e perguntou se eu gostaria de ser voluntário, e eu disse que sim. Pensei que tu ia dizer que era só para cumprir as horas necessárias para formar mesmo. E também, não podemos esquecer que esse projeto também conta horas, né? Então, tudo ajuda, né? Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Alisson, que liberou, por assim dizer, os seus voluntários para essa entrevista, e agradecer os nossos entrevistados, o Thiago e o Fabiano, e também o Luciano aqui, que participou da nossa entrevista, ajudando a fazer as perguntas. Muito obrigado. Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, lá no site também, o site é clima.erechim.ifrs.edu.br, tem algumas fotos disponíveis da estação que está montada aqui no campus Erechim. Também queria agradecer, então, por ser convocado para essa entrevista, né? Para essa conversa, para esse bate-papo.